Amado queridos irmãos, a paz do Senhor, que bênção estarmos mais uma vez aqui reunidos para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas deste último trimestre de 2025, que tem esse tema corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Já estamos avançando, na verdade já passamos da metade, não é, do trimestre, pois já estamos na lição de número 7. E, como você sabe, nós estamos estudando já nessa parte os fundamentos da alma, né? Então, hoje, nesta lição de número 7, nós vamos estudar os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Seja muito bem-vindo, este é o seu canal EBD Views, Teologia Visual. Eu sou seu irmão em Cristo, Enomi Santos, pronto aqui para nós falarmos a respeito desses assuntos, tá bom? O textuário da nossa lição diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensais. Está registrado em Filipenses, a carta da alegria, né? Filipenses capítulo 4, versículo 8. E a verdade prática diz assim: o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Que bênção! E nós vamos também mostrar agora o nosso gráfico esboço, como sempre, ele está dividido em 3 pontos. Primeiro ponto, uma visão introdutória. O segundo ponto, a gestão dos pensamentos. E o terceiro e último ponto, a batalha na arena dos pensamentos. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, nós vamos falar aqui sobre a palavra-chave, que é pensamentos. Tá? Essa palavra-chave, pensamentos, ela tem a sua origem no latim pensare, que quer dizer pesar ou ponderar. E isso tem um histórico, não é? Significava que naquela época eles usavam essa palavra para pesar, para se referir a pesar objetos, não é? Depois passou a significar pesar mentalmente as ideias, e aí depois você começa a ter esse sentido de refletir, ou seja, pesar as ideias para que haja uma reflexão e também opinar, não é? Que aí depois já é como se diz a prática do pensamento, né? O pensamento já exteriorizado. Acho muito interessante, meus irmãos, também uma palavra que é muito conhecida, na verdade é extraída da própria filosofia, quando eles dizem penso, logo existo. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Porque, na realidade, isso se refere à certeza da nossa existência. Ou seja, eu só penso porque existo. Ou eu existo, por isso eu consigo pensar. Que é algo que os animais, por exemplo, não conseguem fazer. Daí você vê a distinção clara dos seres humanos para os animais. Como eu falei no início, nessa lição, nós vamos estudar sobre as faculdades da alma, né? Começando com a questão do pensamento, e depois, as posteriores, nós vamos estudar sobre emotividade e também a vontade. Tá? Nesta lição, nós focamos especialmente na questão do intelecto, na questão da racionalidade. Amados, nesse ponto 1, nós temos aqui, nessa visão introdutória, as experiências de Adão e Eva, quando o nosso comentarista ele fala que nessa antropologia bíblica, você vê esse primeiro casal com esses traços da personalidade humana, ou seja, capacidade de raciocinar, capacidade de se comunicar, capacidade de compreensão, capacidade de domínio, de criatividade, de relacionamento interpessoal. Então, tudo isso está presente
naquele primeiro casal. Né? Então, mostra que, de fato, eles foram feitos desta forma. E aqui nós temos a questão, no ponto, subponto 2, a questão do conceito e das origens. Né? Porque o nosso comentarista fala aqui do conceito de pensamento. Tá? Então, o pensamento são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons e imagens. Não é? É bom que a gente diga que a palavra imagem vem de imaginação, que é uma faculdade do nosso pensamento, da nossa mente, né? A imaginação. Então, os mistérios da mente humana, eles se originam em fatores internos, que são os fatores biológicos, psicológicos e espirituais, e também os fatores externos. Sobre isso, a gente tem um gráfico aqui. Do ponto de vista ético-moral, os pensamentos eles podem ser bons ou ruins, eles podem ser puros ou impuros, eles podem ser também verdadeiros ou podem ser falsos. Por isso que essa questão da meditação, da reflexão, ela é muito importante, porque nós vamos, então, crivar os pensamentos, passar por um crivo, né, para que a gente possa tentar deixar na nossa mente somente esses pensamentos bons, esses pensamentos puros, esses pensamentos verdadeiros. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, porque alguém já disse algo muito acertado, né? Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, né? Mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então, é esse sentido, né? De repente, você não consegue impedir que um pensamento venha de repente, mas você pode impedir que este pensamento, ou vários desses pensamentos, que geralmente não são pensamentos bons, eles se alojem, eles criem um ninho dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, porque também a Bíblia mostra que a mente está ligada aí com o coração. Então, eu coloquei aqui, meus irmãos, também algo muito importante, tá? Que já vimos essa definição. O pensamento, ele é o pai da ação, não é? Ele é o pai da ação. Por quê? Porque tudo que nós pensamos, tudo que nós agimos, né, as nossas ações, elas são derivadas dos pensamentos, tá? É claro que aqui, novamente, nós queremos colocar essa questão da reflexão. É preciso ter reflexão, porque quando a gente não reflete sobre as nossas ações, né, então, geralmente, elas podem ser desastrosas, elas podem causar, por exemplo, conflito com outras pessoas. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. Então, quando a gente diz que o pensamento é o pai da ação, é porque por trás de toda a ação, você vai ter um pensamento. Tá? E esses pensamentos, frequentemente, eles são fatores externos, que, como o nosso comentarista colocou aqui, e nós fizemos esse gráfico que está bem explicativo. Né? Então, os fatores externos são essas experiências sensoriais, tá? Que estão relacionadas com o visual, com aquilo que nós ouvimos, né? A parte auditiva, a parte olfativa, a parte tátil e a parte palatável. Então, esses sentidos estão sendo, como se diz, captadores desses fatores externos. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu olho, aquilo que eu ouço, né? Aquilo que eu consigo cheirar, aquilo que eu consigo tocar, aquilo que eu consigo degustar. Tudo isso podem se refletir nesses pensamentos corrompidos. E é interessante que nesse gráfico aí, você percebe que esses pensamentos corrompidos, eles são frequentemente
geradores dessas obras da carne, que está aí nessa segunda coluna, né, na parte da ação. Porque, como nós dizemos, o pensamento é o pai da ação, então significa dizer que tudo aquilo que nós vimos, ouvimos, cheiramos, tocamos e provamos, pode se reverter nessas obras da carne: imoralidade sexual, impureza, inimizade, idolatria, feitiçaria, libertinagem, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, orgias, bebedeiras. Então, tudo isso são obras da carne e que têm origem no pensamento, mas também se origina desses fatores externos. Então, é muito importante nós entendermos essa parte aqui, tá bom, meus irmãos? Por isso que eu quero concluir esse ponto falando aqui do que o nosso comentarista diz. Nós não podemos alimentar a nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. O salmista já dizia: não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Ou seja, eu não vou visualizar coisas ruins, né? Porque isso realmente pode ser um problema. Isso pode gerar essas ações que frequentemente são obras da carne e que nós precisamos lutar sempre contra elas. Meus irmãos, tópico 2, nós temos aqui sobre a gestão dos pensamentos, né? Gestão dos pensamentos. E o nosso comentarista, ele faz alusão àquilo que Paulo fala nessa chamada Carta da Alegria, né? Que é a Epístola aos Filipenses. Esse ponto ele é importante porque ele meio que direciona aquilo que nós devemos pensar, né? Porque é isso que o apóstolo Paulo fala. É interessante que Paulo está falando em um contexto de perseguição, de prisão, porque ele está preso, né? Mas ainda assim ele eleva o nosso pensamento, nos ajuda a orientar o nosso pensamento. Então, significa dizer que nós precisamos reajustar os nossos pensamentos. Aqui também fala sobre a questão da técnica, porque hoje em dia existe, né, muitos cursos sobre a questão da gestão de pensamentos, e que o nosso comentarista diz que são importantes, mas eles abordam apenas essa parte técnica, essa parte humana, essa parte terrena. Ele não ajuda a pensar nas coisas de cima, conforme Paulo diz em Colossenses capítulo 3. Então, nós precisamos analisar isso. Eu coloquei aqui esse outro gráfico, que é mais ou menos uma extensão daquele que nós mostramos, o primeiro, e ele pode ser usado também, irmãos, nesse ponto 2 e no ponto 3, porque está falando aqui dos cuidados práticos, né? Então, essa parte dos cuidados práticos nós colocamos também junto com este gráfico aí, tá? Então, olha só, o que é que a gente deve pensar? O primeiro gráfico que eu mostrei para os irmãos está falando sobre o pensamento corrompido, né? Pensamento que é corrompido. Mas, segundo o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 10, que ele diz assim, versículo 5, destruindo o conselho de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Paulo ele faz aqui, meus irmãos, uma lista dos tipos de pensamento que deve ter na nossa mente. Agora, vocês sabem que não é fácil. Nós estamos falando de algo aqui que é bem subjetivo. E conforme eu disse, né, há pontos em que nós não podemos prever aquilo que vamos pensar. Mesmo porque, uma coisa que eu sempre tenho dito, é que, conforme diz a própria filosofia, né, penso, logo existe. Então, o pensamento tem origem em mim mesmo, mas, como vocês sabem, Deus fala no nosso pensamento. Então,
A voz de Deus pode ser essa voz interior, que nós já estudamos também com a questão da consciência, tá? Mas vem via o pensamento, tá bom? Mas também existe essa influência maligna que nós vamos estudar no ponto 3, tá? Então, é claro que o que a gente precisa entender é que o nosso pensamento ele precisa estar alinhado à obediência de Cristo, tá? Quando o nosso pensamento está alinhado à obediência de Cristo, então aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, aquilo que é louvável, é isso que vai dominar o nosso pensamento, tá bom? Mesmo que nós estejamos sujeitos a esses fatores externos, ou seja, aquilo que eu olho, aquilo que eu escuto, aquilo que eu consigo cheirar, tocar, aquilo que eu consigo provar, que são essas experiências sensoriais. Mas é importante dizer que quando nós fazemos isso, crivando aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, não é? Então o nosso pensamento pode estar, de fato, cativo a Cristo. Eu vou pensar nas coisas que são do alto, eu vou pensar nas coisas que são de Deus, eu vou pensar nas coisas que são do céu, e tudo isso é o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, louvável. Não é isso, irmãos? Vamos ter muito cuidado em relação àquilo que nós pensamos. E o nosso comentarista também fala aqui dos recursos, né, espirituais. Um dos recursos que ele fala é a questão da meditação na palavra, meus irmãos, tá? Meditação na palavra. E eu coloquei aqui que isso se trata de uma gestão espiritual dos pensamentos. E se existe a gestão dos pensamentos, nós acrescentamos que existe também uma gestão espiritual dos pensamentos, e isso significa pensar ou meditar na palavra. É interessante que a palavra meditar, no hebraico, zakar, significa mastigar o alimento, como um animal faz, né, no sentido de ruminar. Né? Você sabe que tem animais que fazem assim, eles se alimentam de dia e de noite o alimento volta para a boca e eles vão então mastigar, eles vão ruminar o alimento. Eu acho esse conceito interessante porque significa essa reflexão dos pensamentos. Eu pensei alguma coisa, mas eu vou refletir, eu vou mastigar, eu vou averiguar, eu vou investigar se o meu pensamento está correto, especialmente com a palavra de Deus. Então, esse aqui é um ponto muito importante quando nós conseguimos refletir, meditar. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que essa não é uma atitude muito simples. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo de muita correria. E essa correria, muitas vezes, não permite que a gente pare. Não é? Tudo é muito rápido e a gente acaba respondendo aos estímulos muito rápido, sem refletir. Esse é um problema do nosso século, não é? Que é o que aquele grande filósofo, acho que é Zygmunt Bauman, ele fala sobre isso, né? A modernidade líquida, porque tudo é muito líquido, tudo é muito fluido, então tudo é muito rápido. E eu quero dizer para vocês que, até certo ponto, especialmente na questão do trabalho secular, né, tem trabalhos que são assim mesmo, existe essa rapidez na efetuação das tarefas, mas no que diz respeito às coisas de Deus, é preciso reflexão. Por exemplo, não dá para ler a Bíblia de maneira rápida, sem refletir, porque isso não vai adiantar. E a própria palavra fala sobre isso, né? Medito na tua palavra de dia e de noite. O salmista falava sobre isso. Então, mostrando que a gente precisa
desta reflexão. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, terceiro e último ponto, a batalha na arena dos pensamentos. E o nosso comentarista coloca aqui a batalha na arena dos pensamentos, né? As influências espirituais. Porque, meus irmãos, existe um desequilíbrio no meio evangélico nesse sentido do entendimento, tá, do mundo espiritual. Então, e me parece que C.S. Lewis falou alguma coisa a esse respeito, não é? Que o diabo ele gosta desse desequilíbrio. Tanto quanto as pessoas ignoram a existência dele, quanto as pessoas que exageram na existência dele, que potencializam a existência dele. Então você já viu isso, né? Tem pregadores que fazem isso, né? Que para eles tudo é o diabo, né? Eles falam mais do diabo do que de Deus, né? Por outro lado, aquelas pessoas que não acham que muitas coisas que acontecem não é culpa do mundo espiritual. E, na verdade, é. O que a gente precisa é de equilíbrio para entender essas coisas. Então, essas influências existem, tá? A Bíblia adverte que a gente precisa guardar o nosso coração, ou, nesse caso aqui, mente, tá? Provérbios 4, 23 diz, tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos pensamentos, ou seja, aquilo que eu penso é aquilo que eu vou fazer. Por quê? Porque, volto a dizer aquela definição, o pensamento é o pai da ação, né? Eu faço alguma coisa com base naquilo que eu já pensei, tá? Mas a verdade é que algumas vezes nós fazemos algumas coisas e depois a gente diz eu fiz sem pensar. Não, na verdade você não foi zacar, né? Você não foi ruminar, como diz lá no hebraico. Você não foi meditar naquilo que você fez, naquilo que você falou, porque se houver reflexão, então você vai saber distinguir essas coisas. De onde vem aquele pensamento? Como Pedro, que não refletiu naquele pensamento que veio, e aquele pensamento que veio foi do diabo. A prova que Jesus identificou de onde estava vindo o pensamento. Para trás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço. Jesus falou isso. Não foi diretamente para Pedro, mas para aquele que estava influenciando o pensamento dele. Meus irmãos, o mesmo acontece com Judas. Judas, ele se deixou tanto influenciar pelo diabo, que permitiu que Satanás entrasse no coração dele. Quando ele participa da ceia, antes de sair, é dito que depois que ele participa, depois que ele pega do bocado, Satanás entrou no coração dele, porque já estava certamente tendo essa abertura para ele poder agir, tá bom? Então, meus irmãos, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Para que Satanás não venha fazer ninhos nas nossas cabeças, tá bom? Com o nosso comentarista, Donald Stamp, meus irmãos, é muito importante esse comentário dele, tá? De 2 Coríntios, capítulo 10, quando ele diz, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento ou todo pensamento, né, à obediência de Cristo. Ele diz que a nossa guerra contra o mal inclui esse alinhamento dos nossos pensamentos com a vontade de Cristo. Deixar permanecer em nossa mente pensamentos contrários à santidade de Deus nos levará ao pecado e à morte espiritual, né? Então, ele coloca aqui algumas coisas, não é? Algumas sugestões para que a gente leve o pensamento. Por exemplo, o pensamento a Cristo. A gente deve saber que Deus conhece todos os nossos pensamentos e que nada se oculta dele. Esse é um ponto importante. E ele diz mais, somos tão responsáveis diante de Deus pelos nossos pensamentos
quanto somos pelas nossas palavras e ações. Né? Aí ele diz exatamente isso que o comentarista fala aqui. Né? Segundo ponto, saiba que a mente é um campo de batalha. Alguns pensamentos têm origem em nós mesmos, enquanto outros provêm diretamente do inimigo, que foi esse exemplo que eu dei aqui a respeito de Pedro, né? Que não refletiu no pensamento que ele teve, que foi um pensamento que veio diretamente do diabo, tá? Enquanto outros provêm diretamente do inimigo. Então, levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo demanda uma guerra espiritual contra a natureza humana, pecaminosa e as forças satânicas. Ele diz aqui, olha, quando você for atacado por pensamentos maus ou imundos, resista-os, rejeite-os firmemente em nome do Senhor Jesus. Permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Nas lutas espirituais, se lembre que nós crentes vencemos nosso adversário pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, dizendo um não persistente ao diabo e ao pecado. E isso está lá em Apocalipse capítulo 12, né? Versículo 11, quando mostra que nós vencemos o diabo pela palavra do testemunho. Uma outra coisa muito interessante, seja resoluto ao concentrar sua mente em Cristo, nas coisas celestiais, e não nas coisas terrenas. Compreenda que a mente firmada no Espírito é vida e paz, ao passo que a mente firmada na carne é morte. Então, enche a sua mente da palavra de Deus, com aquilo que é verdadeiro, justo e de boa forma, que é esse texto aí, né, de Filipenses, tá? Uma outra coisa muito importante que ele diz aqui, meus irmãos, é o seguinte: tenha cuidado com aquilo que os seus olhos veem, seus ouvidos ouvem. Recuse-se terminantemente a deixar seus olhos serem instrumento de concupiscência, ou seja, desejo, né? Que começa ali a partir do olhar, tá? Também resista e recuse colocar diante dos seus olhos qualquer coisa má, vil, né? Quer livros, revistas, televisão, vídeo, filmes. Isso aqui, é claro que ele está falando em um tempo bem antigo, quando a internet não estava, né, ainda popularizada, né? Hoje, praticamente tudo isso foi substituído pela internet. Então, todo tipo de pornografia, de violência, de outras coisas, já advém da própria internet. Você tem tudo isso em um smartphone. E é um problema. Né? Há pesquisas aí que mostram que até mesmo pastores estão envolvidos com essa questão da pornografia. Tá bom? Meus irmãos, para encerrar, cuidados práticos que diz aqui, né? Evitar pensamentos distorcidos de si mesmo. Nenhuma coisa nem outra. Nem se achar superior, nem se achar inferior. Purificar e vigiar a mente dos maus pensamentos, aquilo que nós falamos aqui, que a mente é um campo de batalha. Professor, esse comentário do pastor da Bíblia de Estudo Pentecostal é muito bom, tá? Evitar toda intoxicação externa, ou seja, aquilo que vem do visual, do auditivo, do tátil, do palativo, do olfativo. Evitar tudo isso, tá bom? Quarto cuidado, focar a mente no que edifica, aquilo que eu falei para os irmãos, meditar na palavra de Deus. Meditar é algo que precisa ser feito com tempo, né? Não é rápido, porque com Deus as coisas não são assim, tá bom? E por último, construir relacionamentos saudáveis, evitar contendas, conflitos, porque isso pode ser também um problema para nós, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês, que possamos ter uma aula cheia da presença de Deus, encher o nosso pensamento da palavra de Deus, daquilo que é justo, honesto, puro, amável, de boa fama, virtuoso e que tem algum louvor para o Senhor. Deus os abençoe. Amém.